Feche os olhos e viaje para trás. Lembre-se daquele verão quando você tinha 7 anos, como ele se estendia infinitamente. Cada dia um universo, cada semana uma vida inteira. Agora abra os olhos para o presente. Para onde foram os últimos 5 anos? Desapareceram como o bafo do vidro. Você pisca e meses evaporam. Os fins de semana se confundem. Os aniversários chegam mais rápido do que você consegue se preparar para eles. Você não está a imaginar isto. A ciência agora confirma o que cada pessoa que envelhece sente no fundo da alma. O tempo está a acelerar. E a razão pela qual isso acontece mudará a forma como você vê a sua vida. Os gregos antigos conheciam este terror. Filósofos de Heráclito a Sêneca lutaram contra a crueldade do tempo, como ele parece rastejar na juventude e correr em direção ao túmulo à medida que envelhecemos. Sêneca, escrevendo no 1º século, observou que as pessoas desperdiçam as suas vidas como se tivessem uma provisão infinita de dias, apenas para perceber, tarde demais, que os anos escorreram por entre os dedos como areia. Ele chamou-lhe a grande ilusão. Acreditamos que o tempo é abundante até que, de repente, chocantemente, ele deixa de ser. Estudiosos medievais debateram se o tempo era um rio objetivo ou uma experiência subjetiva, moldada pela mente. Mas faltavam-lhes as ferramentas para provar o que suspeitavam, que o próprio tempo se curva sobre o peso da consciência humana. Em 2019, neurocientistas da Universidade Duke fizeram uma descoberta revolucionária. Descobriram que, à medida que o cérebro envelhece, processa informação mais lentamente. Isto não se trata de tempo de reação ou memória, trata-se da velocidade com que o seu cérebro forma momentos distintos. Quando você é jovem, os seus circuitos neurais disparam rapidamente, codificando milhares de experiências únicas. Cada sensação parece nítida, nova e inesquecível. Mas à medida que envelhece, a velocidade de processamento do cérebro diminui. Menos impressões novas são registradas por unidade de tempo cronológico. Os dias tornam-se repetitivos, as semanas misturam-se. E porque a sua noção de tempo é construída a partir do número de memórias distintas que forma, menos memórias significam que o tempo parece comprimido, acelerando, escorregando. Em 2023, pesquisadores do Instituto Max Planck refinaram isto ainda mais. Estudaram como a dopamina, o neuroquímico ligado à novidade e à recompensa, diminui constantemente após os 25 anos. A dopamina não só o faz sentir-se bem, ela marca momentos como significativos, diz ao seu cérebro, lembra-te disto. À medida que a dopamina desaparece, também desaparece a riqueza da experiência. Você para de reparar. O caminho para o trabalho torna-se automático, o jantar torna-se rotina. O cérebro, eficiente e implacável, para de registrar o que considera redundante. E assim, as semanas desaparecem, sem serem notadas nem lamentadas. Em 2025, os cientistas confirmaram algo ainda mais perturbador. Um estudo publicado na Nature Neuroscience revelou que as marcas temporais do cérebro, os marcadores neurais que ancoram eventos na memória, deterioram-se com a idade. Pense na sua mente como uma câmera de filmar. Na infância, captura 24 fotogramas por segundo. Cada momento é registrado. Mas à medida que envelhece, a taxa de fotogramas diminui. Primeiro para 12, depois para 6, depois ainda menos. O filme da sua vida ainda passa, mas grandes trechos estão em falta. Você lembra do enredo, mas não das cenas. O tempo acelera porque o seu cérebro já não está a registrar na totalidade. Em 2020, pesquisadores do Instituto Max Planck refinaram isto ainda mais. Estudaram como a dopamina, o neuroquímico ligado à novidade e à recompensa, diminui constantemente após os 25 anos. A dopamina não só o faz sentir-se bem, ela marca momentos como significativos. Diz ao seu cérebro, lembra-te disto. À medida que a dopamina desaparece, também desaparece a riqueza da experiência. Você para de reparar. O caminho para o trabalho torna-se automático, o jantar torna-se rotina. O cérebro, eficiente e implacável, para de registrar o que considera redundante. E assim, as semanas desaparecem, sem serem notadas nem lamentadas. Em 2025, os cientistas confirmaram algo ainda mais perturbador.
Um estudo publicado na Nature Neuroscience revelou que as marcas temporais do cérebro, os marcadores neurais que ancoram eventos na memória, deterioram-se com a idade. Pense na sua mente como uma câmera de filmar. Na infância, captura 24 fotogramas por segundo. Cada momento é registrado. Mas, à medida que envelhece, a taxa de fotogramas diminui, primeiro para 12, depois para 6, depois ainda menos. O filme da sua vida ainda passa, mas grandes trechos estão em falta. Você lembra do enredo, mas não das cenas. O tempo acelera porque o seu cérebro já não está a registrar na totalidade. Pare agora. Pense no seu último aniversário. Consegue lembrar-se do dia em si, as conversas, a luz na sala, o sabor da refeição? Ou é um borrão vago reconstruído a partir de fotografias e suposições? Agora pense num aniversário da sua infância. Qual parece mais vívido? Qual parece ter durado mais tempo? Isto não é nostalgia, isto é neurociência. O cérebro da criança é uma esponja inundada de dopamina, formando memórias densas e intrincadas. O cérebro do adulto é um filtro, descartando o redundante, conservando energia, apagando silenciosamente os dias que você pensa estar vivendo. E a parte mais cruel, você não repara. Você só repara quando olha para trás e percebe que os anos se foram. Mas isto é mais do que biologia, é existencial. Porque à medida que o tempo acelera, o medo de envelhecer e morrer, o terror número 1 em todas as culturas, torna-se insuportável. Cada ano que passa não é apenas uma marca de idade, é prova de que o fim se aproxima mais rápido do que você consegue preparar-se. A aceleração do tempo é a manifestação física da mortalidade a aproximar-se. Os psicólogos chamam-lhe ansiedade temporal, o pavor crescente de que o tempo está acabando, e é universal. Quer você tenha 25 ou 75 anos, a sensação é a mesma. O tempo move-se demasiado rápido e você é impotente para o abrandar. Na juventude, desperdiça tempo descuidadamente, certo de que haverá sempre mais. Na velhice, acumula-o desesperadamente, sabendo que não haverá. E, entretanto, paradoxalmente, quanto mais rápido o tempo parece mover-se, menos dele você realmente experimenta. Então, a questão torna-se, se o tempo acelera à medida que envelhecemos, estamos realmente vivendo vidas mais longas ou estamos simplesmente suportando uma ilusão cruel, onde décadas colapsam em momentos e a riqueza da existência desvanece num zumbido monótono? A resposta está mais funda do que você pensa e forçará-lo a reconsiderar tudo o que pensava saber sobre como viver. Em 1890, o filósofo francês Paul Janet propôs uma teoria que assombraria a psicologia durante mais de um século. Chamou-lhe tempo proporcional. A ideia era simples, brutal e impossível de esquecer. Um ano parece mais curto à medida que envelhece porque representa uma fração menor da sua vida total. Aos 10 anos, um ano é 10% de tudo o que você já conheceu. Aos 50, são apenas 2%. O tempo não acelera, a sua perspectiva encolhe. Cada ano torna-se uma fatia mais fina de um todo em constante expansão, e por isso passa a correr, sem peso e esquecível. Durante décadas, isto foi aceito como facto. Mas em 2005, o neurocientista David Eagleman desafiou-o. Conduziu experiências onde os sujeitos eram largados de grandes alturas enquanto usavam dispositivos que mediam a sua percepção do tempo. Em momentos de medo intenso e novidade, o tempo parecia abrandar dramaticamente. Eagleman concluiu que a percepção do tempo não se trata de matemática, trata-se de densidade de memória. Quanto mais o seu cérebro registra, mais longo o tempo parece. Quanto menos registra, mais rápido o tempo voa. Rotina, conforto, previsibilidade. Estes são os inimigos do tempo. Fazem-no desaparecer. Em 2016, pesquisadores do MIT mapearam o relógio interno do cérebro, uma rede de neurónios no estriado e no córtex pré-frontal que rastreia intervalos e sequências. Descobriram que este relógio abranda com a idade, não porque funciona mal, mas porque se adapta. O cérebro, inundado com décadas de experiência, começa a prever, em vez de registar. Preenche lacunas com suposições. Você não precisa de se lembrar de cada viagem, cada refeição, cada conversa. Você já teve milhares delas. Então, o cérebro salta a etapa de registro, deixa os dias passar despercebidos e, ao fazê-lo, apaga-os. Em 2021, um estudo histórico da University Harvard examinou centenários, pessoas que viveram mais de 100 anos.
Os pesquisadores pediram-lhes que descrevessem o ritmo das suas vidas. Quase universalmente, relataram que os primeiros 30 anos pareceram mais longos do que os últimos 70. Uma mulher, com 103 anos, disse que sentiu como se tivesse vivido duas vidas. Uma infância e adolescência lentas e vívidas, e depois uma idade adulta rápida e desfocada, que se estendeu como uma única tarde ininterrupta. O tempo não tratou a sua vida igualmente. Carregou a sua experiência no início, depois acelerou-a cruelmente em direção ao fim. Mas aqui é onde fica estranho. Em 2024, uma equipa de Stanford descobriu que pessoas que deliberadamente introduziram novidade nas suas rotinas, aprendendo novas competências, viajando para lugares desconhecidos, interrompendo hábitos, relataram um abrandamento mensurável do tempo subjetivo. Os seus cérebros, forçados a codificar novas experiências, criaram mais âncoras de memória. As suas semanas pareceram mais longas, os seus anos pareceram mais ricos. O tempo, podia ser esticado, não vivendo mais longo, mas vivendo mais conscientemente. Isto leva-nos ao cerne da questão. O tempo não é uma força externa, é uma construção do seu cérebro, moldada pela memória, atenção e novidade.